Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Irmãos, nós estamos diante de eventos surpreendentes do mundo. E todas estas coisas, a palavra de Deus já nos disse que haviam de acontecer. Nós estamos vivendo no terreno profético. Agora, irmãos, faltando alguns dias para a tão esperada e histórica COP28, em que se espera a entrada oficial do Papa Francisco pela primeira vez na história, em que se espera levantar ou debater questões importantes sobre o clima, Dubai é atingida por forte e histórico desastre. Percebe, irmãos? Bem antes da COP28, o país que vai acolher, a cidade que vai acolher, é fustigada por um desastre natural. Irmãos, vejam aqui. Na sexta-feira, 17 de novembro, as águas inundaram as ruas, destruíram estradas, arrastaram carros, destruíram lojas, houve deslizamento de terra. E eu fico me perguntando, qual será a reação desses amigos que vivem nos Emirados Árabes Unidos, quando, depois desta situação, verem o Papa chegando, uma entidade global que está liderando a questão climática, uma entidade global que está trazendo esperança ao mundo no contexto climático. Eu imagino como é que as pessoas ficarão em saber que o Papa vai entrar nesta conferência depois deste grande desastre. Irmãos, neste contexto de desastres naturais extremos, eu me deparei vejam aqui, com um post muito interessante de uma cientista, ex-vice-presidente do IPCC sobre mudanças climáticas, a dizer que a situação não se reverte. Irmãos, vejam aqui, 16 de novembro, ainda temos salvação. O que pode evitar o fim da aventura humana na Terra? Ainda temos salvação. Deixe-me dizer, podemos não ter salvação no homem, podemos não ter salvação nas políticas humanas, mas à luz da palavra de Deus, há esperança. À luz da palavra de Deus, há salvação em Jesus Cristo somente, meus irmãos. Vejam aqui, é dito que o aquecimento global não para nem em cenário utópico. Já disseram. Estão dizendo os cientistas que isto não para, meus irmãos. O IPCC afirmou que mesmo que a improvável meta de zerar as emissões globais, vejam bem, improvável meta, quer dizer que é pouco provável que eles consigam resolver isto. Mas por mais que resolvam isto, por mais que a improvável meta de zerar as emissões globais de gases de efeito estufa fosse alcançada, o processo de aquecimento do planeta não acabaria automaticamente. Está isto claro, amados irmãos? Sim. Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara que está a madurar e seguem-se a fome e a angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares de pessoas perecem pela pestilência. Vejam aí, irmãos, é dito, estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Falou a cientista. Está falando o Espírito de Profecia. Fala também a palavra de Deus. Jesus nos diz que antes de sua vinda, o mundo não estaria em paz. Por mais que falassem de paz, viria a repentina destruição. O que nós estamos vendo acontecer agora, irmãos, são sinais da volta de Jesus Cristo. Esperamos melhorias. Esperamos melhoria. Esperamos paz neste mundo caótico. Olhemos para o alto, irmãos. Olhemos para a eternidade. Olhemos para a terra que Jesus promete. Este mundo já se foi. Temos que aceitar isto. Agora, irmãos, vejam. Não é só a ex-vice-presidente do IPCC que diz que a situação está difícil e que parece que não há esperança. Não. O próprio presidente Biden, em uma entrevista recente, ele disse, amados irmãos, que a situação não está nada fácil.
parece que não há muita esperança. Irmãos, vejam aqui. Os impactos que estamos vendo só vão piorar. Mais frequentes, mais ferozes e mais caros, disse o presidente Biden, o presidente dos Estados Unidos da América. Que os desastres vão se tornar cada vez mais frequentes e Não, os desastres não vão ficar mais desastrosos, porque são desastres. Os desastres vão piorar. Sim. Ele diz que qualquer pessoa que negue deliberadamente os impactos das alterações climáticas está a condenar o povo americano a um futuro muito perigoso. Bem, eu pessoalmente não nego que o mundo esteja mal. O que eu não concordo é que estas coisas vão melhorar. Não, estas coisas não vão melhorar. E ele agora está afirmando isto também. Irmãos, Biden acredita que as alterações climáticas são a ameaça final para a humanidade. Irmãos, vocês percebem a dimensão desta frase, a dimensão deste parágrafo, deste discurso? Que as mudanças climáticas são a ameaça final. E agora eu pergunto, o que o mundo, o que o povo é capaz de fazer diante de uma ameaça final? O que os líderes religiosos são capazes de fazer diante de uma ameaça final? Queridos irmãos, vejam, o relatório emite um alerta severo de que os eventos extremos e os impactos nocivos das alterações climáticas que os americanos estão a sofrer, tais como ondas de calor, incêndios florestais e chuvas extremas, irão piorar. Irão piorar. Tiremos o foco deste mundo, irmãos, porque as coisas irão piorar. Mas por mais que piorem, nós podemos confiar na promessa de Jesus. Podemos ainda fazer das palavras de Jesus um alento para a nossa vida. Quando virdes estas coisas acontecer, não fiquem alarmados, não. Exultem, porque a nossa redenção se aproxima. Agora, irmãos, em meio a tudo isto, o Papa Francisco, que a propósito estará em grande na COP28. Segundo eles, uma das COPs mais importantes da história, eles sempre dizem isso. Ele está liderando agora um novo programa chamado Conversão Ecológica 2023. Conversão Ecológica 2030. Irmãos, vejam aqui. Vaticano lança programa de mobilidade sustentável chamada Conversão Ecológica 2023. Bem, irmãos, deixem-me dizer que isto é maravilhoso. Bem, isto é maravilhoso. Vejam, eles dizem que a província, neste caso o Vaticano, está empenhada em alcançar a neutralidade climática através da utilização responsável dos recursos. Muito bem, vejam também aqui. Por esta razão, a província, que é o Vaticano, lançou um programa de desenvolvimento de mobilidade sustentável denominado Conversão Ecológica 2030. Plano maravilhoso. Mas deixe-me lembrar o que diz também a revista jesuíta. O que diz a revista jesuíta sobre a conversão ecológica. Irmãos, vejam aqui. Laudato Si nos chama a conversão ecológica. Como é isso? Boa pergunta. Como é que é a conversão ecológica que agora o Vaticano está liderando, cativando o mundo a aderir a esta conversão ecológica? Mobilidade sustentável e outras coisas maravilhosas. O que é isto, irmãos? Vejam, aqui é dito que a conversão ecológica implica também colmatar a lacuna entre a vida sacramental e a consciência ambiental. Vejam, abordar o domingo como um sentido mais profundo de descanso e contemplação pode ajudar a cultivar a conversão interior exigida pelo Papa Francisco. Oh, meus irmãos, está isto claro? Então, quando Roma aparece falando sobre conversão ecológica, está falando, irmãos, também do descanso dominical. Tudo no contexto climático para o Vaticano termina com um descanso dominical. Irmãos, vejam aqui,
o chamado à conversão ecológica. Deus viu tudo o que tinha feito e realmente era muito bom. Citando Gênesis. Gênesis capítulo 2. E eu pergunto, o que Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, tem a ver com a conversão ecológica? Irmãos, vocês estão percebendo o que eles estão dizendo aqui? Vejam, é dito que um primeiro passo para a conversão ecológica é apreciar mais profundamente o mistério da criação de Deus. Sim, ele diz que no final do 6º dia da criação, Deus viu tudo o que tinha feito e na verdade foi muito bom. No 7º dia descansou, Deus abençoou o 7º dia e o santificou. E continua a pergunta, o que é a criação do mundo? Gênesis capítulo 2, o relato da criação, tem a ver com a conversão ecológica. Irmãos, vejam aqui. O relato da criação no livro do Gênesis estabelece o padrão do sábado judaico como um dia santo e um dia de descanso. E eles dizem que São João Paulo II, na sua encíclica Die Domini, explora o rico significado do dia do Senhor, domingo, à luz das suas origens judaicas. Irmãos, está isto claro? Existe algo mais claro do que isto? Existe uma evidência mais clara do que Roma quer aqui? Conversão ecológica. Eles estão falando do descanso dominical, do domingo, à semelhança do sábado judaico. O domingo é o dia de cura, meus irmãos. Mas deixe-me dizer que a palavra de Deus não fala nada sobre conversão ecológica. Não existe isso na Bíblia. Irmãos, volto a dizer, não existe na palavra de Deus conversão ecológica. Vamos lá. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Vamos ler o verso 19. Atos capítulo 3, o verso 19. Está aqui, irmãos. O verso 19 diz para nós: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, convertam-se. A Bíblia não está falando aqui de nenhuma conversão ecológica. Vamos lá. Atos capítulo 2, verso 38. Atos 2, verso 38 também fala. Verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Queridos, não brinquemos com a palavra de Deus. Não brinquemos com a salvação. Não brinquemos com conversão. A conversão bíblica leva o pecador para Cristo em arrependimento, para ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Não existe conversão ecológica. O que está sendo pregado aí por este poder não é bíblico, não. Não é. É tempo agora de nós chamarmos o pecador a uma experiência mais profunda com Jesus, a uma conversão de coração, para poder estar em pé quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, para poder ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não conversão ecológica, meus irmãos. Não existe isso. Bem, irmãos, nós iremos terminar com esta passagem. Satanás dá a sua interpretação aos eventos. E os homens pensam como ele quer que o façam. Que as calamidades que enchem a terra constituem o quê? Um resultado da transgressão do domingo. Que as calamidades que estão caindo constituem a falta de conversão ecológica. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis, impondo a observância do domingo, impondo a conversão ecológica. Irmãos, é aqui onde nós estamos. Quanto tempo mais para que isto aconteça? Eu não sei, irmãos, mas de uma coisa eu posso ter a certeza. O Rei está voltando. Jesus está voltando. Busquemos de coração uma transformação, um reavivamento, uma conversão genuína na nossa vida. Isto sim nos dará vitória. Por mais que este mundo arda, por mais que este mundo caia, enquanto estivermos verdadeiramente convertidos em Cristo, teremos a vida,
a vida é eterna. Irmãos, eu os verei no nosso próximo vídeo aqui na Escola de Profecia para mais um momento especial. Até lá.